captar imagens, né? Então, quando você pega um tema tão importante que é esse tema de hoje, que nos vem falar do martírio, dos maiores martírios que aconteceu em toda a face da terra, nós colocamos Jesus no cenário. E nós vemos duas situações aqui, né? Jesus e a cruz, para que nós possamos entender o que isso nos representa. Jesus e a cruz. Ao passar do tempo, ao passar dos anos, que nós aceitamos a Jesus, nós, durante toda a nossa caminhada, irmãos, a gente ouviu falar de Jesus caminhando para o Gólgota, Jesus carregando a cruz. Mas eu tenho notado uma coisa interessante, que com o passar do tempo, essa mensagem da cruz, ela foi ao pouco desaparecendo. As pessoas, os pregadores, eles foram perdendo o interesse em pregar, em falar sobre isso aqui. Falar sobre o sofrimento, sobre o que isso representa na nossa vida, o que Jesus, verdadeiramente Jesus, e essa cruz, o que ela representa na nossa vida. Eu poderia ter acrescentado aqui Jesus, a coroa e a cruz. As pessoas foram perdendo interesse, porque elas começaram a perceber que isso aqui representa dor e sofrimento. Porque aqui Jesus está dando exemplo de como você deveria proceder diante de um mundo, diante de uma comunidade. Deixa eu te sentar aí para o senhor também, fique à vontade. O que representa e o que nós deveríamos fazer? Então elas se inverteram. Então os pregadores hoje, eles estão trocando essa palavra Jesus e a cruz para prosperidades sem limites. Dinheiro que você traz e milhões que volta para você. Seria mais ou menos isso. As pessoas, elas não acham mais interessante isso. Mas aqui no texto que nós lemos nessa noite, né, mais basicamente, especificamente no versículo de número 16, diz a seguinte forma: porque Deus, isso aqui é muito profundo, irmãos. Eu comecei a ler esse versículo. Eu sempre, nas minhas mensagens, eu procuro, quando eu leio a Bíblia, entender qual que é a dimensão, a profundidade de tal versículo na Bíblia, para mim saber o que Deus estava querendo passar através daquele texto, e especificamente um versículo. Toda leitura ela tem um versículo específico, e aqui nesse 3 é o 16. E eu então comecei a pensar e a calcular, fazer um dimensionamento de quão profundo, da profundidade, da grandeza, da importância que tem esse versículo na vida de cada um de nós. E acredite, eu não consegui mensurar isso. E diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor incalculável. Verdade. Você quer calcular o tamanho desse amor? Passa você no slide aí enquanto eu vou falando. Você quer calcular o tamanho desse amor? Não sei se dá para os irmãos ler. Vocês conseguem ler? Aí? Ficou muito pequenininho, né? Tem como aumentar, filho? Isso aí não? Aqui não. Para vocês entenderem, irmãos, o tamanho desse amor que Jesus teve, vou virar um pouquinho aqui que eu leio para vocês, tá? Se eu conseguir ler. Porque a minha visão é meia... Porque eu deveria ter aumentado o tamanho da letra, mas quando você está fazendo slide, para a gente, o tamanho da letra tá boa, né? Aí quando você vai colocar aqui no telão é diferente, né? Ali está dizendo, a crucificação era
o método romano mais cruel da crucificação ou da condenação para um ser humano, né? Para um criminoso, na verdade, né? Ou escravo. Jesus não foi nenhum dos dois. Ele nem foi criminoso e nem foi escravo, né? Para os judeus, a cruz representava maldição. Para os judeus. Quer dizer, a pessoa amaldiçoada, então o que eles faziam? Eles crucificavam. Então, uma pessoa se submeter, irmãos, a tal sacrifício, é amor por demais. Não só de quem estava procurando resgatar, mas de quem tinha enviado o seu filho. Vocês querem entender o tamanho desse amor? É só você imaginar assim: eu tenho um filho. E agora, eu estou vendo que, vou fazer um exemplo típico aqui, até mesmo num filme que eu assisti. Você tem um filho e tem alguém que precisa ser curado, mas para essa pessoa ser curada eu preciso fazer a doação de um órgão desse meu filho que ninguém mais tem, só o meu filho tem. Mas você, para salvar essa pessoa, você resolve entregar o seu filho. Pode tirar dele. Dá para vocês entenderem? Quem teria essa coragem? Mas Deus olhou, imagine, irmão, Deus fez o homem e a mulher, escolheu esse planeta nosso, a Terra, para que fosse povoado, para que o povo fosse lindo e fosse um tremendo coral para adorá-lo. Mas a humanidade, elas se corromperam. Lá no começo, no Jardim do Éden, nós vemos ali, quando a serpente ela abriu os olhos da mulher, dizendo assim: olha, vocês não vão morrer. A única coisa que vai acontecer é que vocês vão ficar sendo conhecedor do bem e do mal. O maior problema é quando o homem conhece o bem e o mal, porque quando ele conhece o bem e o mal, ele sempre vai dar preferência em fazer o mal. O mal causa adrenalina. O bem, quando você faz o bem, que motivação, né? Mas quando você faz o mal, causa. As pessoas falam. Imagine, irmãos, você numa empresa. Quando você está numa empresa e você está fazendo a coisa tudo certinho, você tem valor? Mas quando você é um tribuloso lá, que ele responde, ele faz isso e faz umas coisas bárbaras lá, a empresa dá valor. Ele dá jeito. Jesus, ele veio nesse propósito, irmãos. Ele chegou para começar, ele quis mostrar como que era a vida de uma pessoa que tem intenção de ganhar os céus. Ele veio num lugar muito luxuoso? Não. Uma mulher simples, nasceu numa estrebaria, foi assim, o ponto mais crucial de uma humilhação. Nascer numa manjedoura, onde era, na nossa linguagem hoje, num curral. Para nós entendermos, mas as pessoas entendem tudo diferente. Para nós entendermos que o céu é sacrifício, que o céu é luta, que o céu é choro, que o céu é luta, é dificuldades. Mas a gente não quer isso. Então, esse cenário de cruz era o cenário mais humilhante, porque a cruz ela representava para os judeus maldição. Para nós, ela passou a representar o que, irmãos? Salvação. Aleluia. Até aquele momento, o cenário foi exatamente certo. Depois
desse cenário para cá, de medo passou a ser coragem. Porque Jesus, ele tomando aquela cruz, irmãos, eu procuro sempre entrar no cenário. Quando Jesus, ele determinou que aquele dia era o dia, que aquele momento era o momento, e que agora ele precisava passar por aquele sofrimento, por aquela humilhação, então ele deixou, porque em alguns momentos ele se ocultava, ele desaparecia, misteriosamente desaparecia, mas aquele dia não. Aquele dia ele dizia: aqui vocês procuram? Jesus Nazareno sou eu. Quem vocês procuram? Jesus Nazareno sou eu. A partir dali, irmãos, ele começou a olhar para Deus, para o seu Pai, com um olhar diferente. Ele começou, eu imagino assim, ele começou a olhar para Deus e eu não sei o que passou de verdade na cabeça de Jesus, mas eu começo a entender que ele começou a olhar para Deus e dizer assim: Pai, a partir de agora é Ele, Senhor. Por favor, não me deixe. Porque até agora eu só sofri acusações. Até agora foi perseguição. Até agora foi xingamento e calúnias. Mas agora eu vou começar a experimentar a dor. Meu Deus. Então, por favor, não me abandones. A partir dali, irmão, já começou supetão, chute, pontapé, cuspida. E o interessante disso tudo, desse amor tão profundo, é o silêncio de Jesus. As pessoas empurrando, batendo. E o silêncio. Pode mudar, filho, para o próximo slide. O silêncio de Jesus. Existe um fundamento bíblico, irmãos, incontestável, que é a razão por que ele resolveu permanecer nesse silêncio, até mesmo quando colocaram isso aqui na sua fronte. Diz a Bíblia, irmão, que aquilo rasgou a sua fronte. Os espinhos eram tão profundos, diz que rasgou a sua face. E cada espinho desse, isso provocava uma febre de 48 graus. Você imagina, né? Aqui eu coloquei o texto que nós lemos, né? Porque Deus amou o seu mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo revela a profundidade desse amor que foi incontestável. Imagina o furor que ficou o diabo naquele momento em que Jesus resolveu assumir esse papel e agora passar por esse processo, coisa que ele achava que Jesus não ia enfrentar porque Jesus era ele. Ele não vai, sabe, se humilhar nesse ponto assim. Ele não vai. E quando aqueles homens, todos eles endemoniados, nós fizemos aqui uma coroa digna para um rei. Foi a fala deles. Digna para um rei, como és tu, rei dos judeus. Vem cá que nós vamos coroar agora. Nós imagina a pessoa chegar, Jesus sentir aquela dor, e o sangue começar a descer na sua face, e aquele olhar sereno para o céu, dizendo: Deus, meu Pai, é só o começo e eu preciso suportar, porque é a tua vontade. Glória a Deus. A vontade de Deus. Aleluia. Era isso, e não poderia ser diferente, irmãos. E as pessoas gritavam: crucificam, e Barrabás solte. O criminoso mandava soltar. Irmãos, que ódio as pessoas tiveram de Jesus.
ele veio num lugar muito simples e eles eram orgulhosos, eles queriam um rei. Se Jesus tivesse vindo, irmãos, de uma linhagem, nascido num trono, num palácio, eles teriam aceitado com muito, mas para eles foi uma humilhação. Uma criança que nasceu, certo, perto de um jumento, e fedendo, né, a esterco, agora falar que é rei dos judeus, não, isso jamais. Era digno de maldição, de ser amaldiçoado. Por isso a cruz, ela simbolizava maldição, e mandaram Jesus para a cruz, porque para eles era o que Jesus merecia, o castigo máximo, ser amaldiçoado. E a gente foi meio que esquecendo isso, porque na verdade, irmãos, isso aqui só nos ensina que essa vida nossa é uma vida de tortura, de sofrimento. Mas quem que quer ser torturado? Verdade, Jesus. Quem que quer passar por sofrimento? Esse banquete que nós preparamos aqui hoje é memória, Verdade, desse jeito. para nós nunca esquecermos. Aleluia. Glória. Mas hoje as pessoas estão até mudando esse tracejado, esse cenário, e fazendo banquetes. O que para Jesus é algo profundamente triste, porque ele olha e fala assim: mas para que serviu o meu sacrifício? Pode mudar, filho. O sacrifício de Jesus. Jesus, ele carregou os nossos pecados, conforme Isaías 53, né, pelas nossas pisaduras, pelas suas, né, fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, irmãos, ele indo ao matadouro como uma ovelha muda, que ele não abriu a sua boca, embora ele tinha direito de enxergar, e uma palavra, era uma palavra. E hoje a gente olhar para essa humanidade, para aquilo que nós falamos que é a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, lugares onde você passa, de portas abertas, e a gente vê um verdadeiro show. Deus é desse jeito. Aí nós olhamos os grandes pregadores, querendo, exigindo muito, para poder falar, pregar uma coisa que Jesus fez sacrifício. Glórias a Deus. Morreu para nos reconciliar com Deus. A gente Aleluia. estava irreconciliável, Glória a Deus. separado, afastado. Sabe qual que era o destino nosso? Aleluia, Jesus. Deus não queria nem saber da humanidade. Ele queria destruir, assim como já tinha destruído. A mente de Deus era assim: olha, vou destruir. Mas a morte de Jesus nos trouxe reconciliação para com Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Vitória sobre o pecado e a morte. Glória a Deus. Porque essa morte de Jesus, ela trouxe a vida e esperança para todos aqueles que já não tinham mais esperança. Esse sacrifício, irmãos, que brotou de Jesus, quando fala assim, brotou, irmãos, seria até um erro eu falar que brotou, mas a palavra correta seria jorrou. Jesus, antes de ir para o cenário, antes de ele assumir a cruz, ele pegar a cruz e carregar sobre os seus ombros, a crueldade que fizeram com Jesus foi tão tamanha que, se nós analisarmos Jesus como homem, e ele foi como homem ali, ele não foi como Deus, e em nenhum momento Jesus ele transcendeu como Deus, sim como homem. Antes disso, que ele foi, bateram nele, cuspiram e tal, levaram ele para um lugar, para uma praça, onde normalmente era palco de espetáculo para as pessoas. Todas as pessoas que passavam por um processo,
eles chicoteavam, não como foi Jesus. Jesus foi diferente. Eles levavam a pessoa ali na praça e chicoteavam. Era um chicote de corda, que batia na pessoa. Mas com Jesus foi diferente. Eles fizeram algo e colocaram na ponta umas garras. Que conforme batia, saia até lasca, não só a pele, a carne, mas até o osso. Conforme batia, eles batiam e puxavam. Aquilo penetrava as carnes de Jesus. Meu Deus. E mais uma vez, irmãos, diz que Jesus não abria a boca. Glória a Deus. Isaías 53 diz que ele foi levado como ovelha muda. Eu até escrevi compus um louvor sobre esse hino, né? Que diz assim: andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi isso aqui, levou nós ao ponto máximo de exaltação, de reconciliação com Deus. Aleluia. Vitória sobre o pecado e a morte. Isso nos deu a vida e esperança. Aleluia. Exemplo supremo de amor e obediência. Amor incondicional. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Se não fosse isso, você pode ter certeza que não existia mais o planeta Terra. Não existia ninguém. Porque Deus não tinha mais intenção de criar mais ser humano. Pela segunda tentativa. E quando colocaram Jesus lá naquele tronco, era assim, irmãos. Era uma pedra redonda e um tronco enficado ali, e tinha umas argolas. Conforme a altura da pessoa, era a altura que eles amarravam a pessoa. E Jesus ficou pendurado ali. De uma certa forma, que ele precisava sustentar o peso do seu corpo. Eles não deixavam a pessoa pendurada. E conforme foi batendo em Jesus e o sangue foi jorrando, também foi sumindo as forças de Jesus. Aí o peso do seu corpo se tornou muito. Meu Deus. De forma que ele ficou pendurado sobre os seus punhos. Meu Deus. Percebendo isso, eles tiraram Jesus dali e agora forçaram, já trouxeram logo uma cruz em seguida. Que crueldade, irmãos. Como que é o ser humano? A gente fala assim: nossa, mas eu vi um noticiário que o pai matou o filho, que o filho matou o pai, ou que o camarada foi assaltar, e aí deu um tiro na pessoa, a pessoa entregou o celular, deu um tiro na pessoa e matou, mesmo a pessoa entregando o celular. Você imagina, irmãos? Essa frieza aí não quer dizer nada. Imagina Jesus recebendo esse tratamento. Ele falando de salvação, trazendo salvação, e as pessoas agora batendo nele, agora com as costas toda retalhada. Meu Deus. Na sua fronte, aquela coroa que, irmãos, aquilo dava agulhada. E agora trouxeram uma cruz de madeiro verde, que pesava o dobro do madeiro seco. E colocaram no ombro de Jesus e falou: agora vai, nós vamos te erguer para que todo mundo veja o seu trono. Meu Jesus. A cruz representou o trono para Jesus. E ele saiu, irmão. Não sei aonde Jesus arrumou tanta força para carregar aquela cruz. Até o momento que essas forças desapareceram, porque era ser humano. Acabou. E ele caiu sobre os seus ombros com aquela cruz e não tinha como mais ele carregar. Aí apareceu quem? Simão Sirineu. Se ofertou, falou assim: eu posso ajudar. Fique imaginando, mas esse homem, esse Simão,
a satisfação, o prazer que ele teve de falar assim: Senhor, daqui para frente eu ajudo, Senhor. Aleluia. E segundo a Bíblia, Jesus fez aquele olhar para Simão, não abriu a boca, mas aquele olhar disse assim: obrigado, Yes. Glórias a Deus. obrigado. É a única vez, depois você não vê mais falar desse homem. Yes. Chegando lá no Gólgota, Simão não podia assumir o papel de Jesus. Era só até ali. As pessoas que eram crucificadas, irmãos, eles não eram pregadas, eram amarradas. Mas Jesus foi diferente. Ai, meu Deus. Vocês ficaram em cima daquela cruz. Eu creio que Jesus começou a pensar, falou assim: não vão me amarrar? E aquelas agulhas de ferro dessa grossura. Imagina cada mão atravessar a mão de Jesus. E depois os pés. E eu sempre falo, Jesus era um homem pesado. E à medida que foram erguendo aquela cruz, e ela ganhou velocidade até atingir o fundo, o peso de Jesus rasgou a sua carne. É. Vocês sabem, irmãos? Pode passar, filho, outro slide. Pode passar. Glória a Deus. Eu fico pensando, a cruz descendo, rasgando ali a carne de Jesus. Jesus, no particular com Deus, oh Deus, Pai amado, só me ajuda, tá quase no final, mas eu sinto a tua ausência. Oh, Jesus. O significado da cruz para nós, então, irmãos, como a cruz de Jesus transforma nossas vidas. Antes da cruz, o relacionamento era a separação de Deus. Depois da cruz, aí então, chego mais perto aqui, meu irmão passou por cada lágrima. Depois, perdão dos pecados. Aleluia. Transformação, comunhão com Deus. Isso nós não tínhamos. Glória a Deus. Antes da cruz, a condição nossa era de escravo, escravidão ao pecado. Depois da cruz, nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Transformação, liberdade em Cristo, coisa que nós não tínhamos. Antes da cruz, qual era o nosso destino? Sem esperança. Depois da cruz, esperança eterna. Transformação, vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E agora ali, irmãos, pode passar o nosso slide. E agora ali, todas as dores possíveis, a musculatura de Jesus se contraía, irmãos. Isso aqui é só para a nossa reflexão. Se contraía. E houve um silêncio entre Deus e Jesus Por causa dos pecados. e toda a humanidade, porque aquilo foi demais. Meu Deus. Mas como a cruz influencia a vida, a fé diariamente? Que valores e sacrifício de Jesus eu preciso refletir? E desafio viver em amor e em perdão. Acho que você tem que meditar nessas coisas para nós entender o valor dessa cruz. E depois daquele silêncio, Jesus ganha força para olhar para cima e dizer: Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Segundo nós, aqueles historiadores mais profundos, é porque diz que nesse momento
Nesse exato momento, Deus virou as costas para não ver isso. E Jesus sentiu-se desamparado. Mas ele disse: Pai, está consumado. Eu fiz tudo, agora tira-me rapidão daqui. Irmãos, imagina, foi muito rápido. Ele falou assim: Pai, eu entrego o meu espírito e dizer: acabou, chega, eu não preciso mais passar por isso. Rapidamente ele foi recolhido. Meu Deus. Pode passar. Glórias ao teu nome. Para mim, irmãos, é uma tortura ler esse texto, é uma tortura pregar sobre isso. Mas que a cruz de Jesus seja nossa força, nossa esperança. Porque sempre ela representou isso depois de Jesus para cá. Antes maldição, mas agora esperança. Eu entendo que se nós formos fazer essa comparação do que a cruz representa para mim, irmãos, vai haver uma lacuna. Meu Deus. Eu vou me achar totalmente 100% devedor. Não é isso? Vamos aplaudir Jesus, queridos. Glória.